Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos explorar um componente muito importante na eletrônica, o transformador. Qual foi a ideia que eu tive de trazer esse vídeo e por quê? É um transformador diferente do que talvez você conheça ou já ouviu falar ou até utilize. Como sabemos, a maioria dos transformadores eles são utilizados nos equipamentos eletrônicos para alimentar os equipamentos eletrônicos com tensões ajustadas de acordo com o consumo do equipamento. Mas eu trago para vocês hoje nesse vídeo um transformador diferente, um transformador que pode lhe trazer segurança para a sua vida, segurança para a vida da sua família, na sua casa, no seu trabalho, na bancada de técnica em eletrônica, que é o meu caso, principalmente escola técnica que utiliza bancadas com instalação elétrica, onde vai precisar os alunos ir para a prática nas bancadas e ali tem energia elétrica e corre muito risco de choque. E a ideia de trazer esse vídeo foi que eu estudei em uma escola onde já tinha acontecido alguns alunos de levar choque na hora da prática. O dono do colégio sabia que eu já trabalhava com eletrônica antes de eu fazer o curso com ele. Eu já tinha feito um curso anterior por correspondência, como alguns de vocês já sabem. E ele me chamou e perguntou se eu conseguia fazer um transformador isolador para colocar na instalação do colégio, principalmente nas bancadas onde faziam a prática depois da aula teórica. Eu digo, sim, dá certo. Eu já tinha um transformador lá na minha oficina, só a ferragem, bem bastante grande, que dava equivalente ali a seus 3 a 4 mil watts. Fui em busca do material para enrolar esse transformador. E eu vou explicar para vocês para que serve e o que mudou nesse colégio com esse transformador isolador. Em que parte melhorou e como isso trouxe uma segurança maior para os alunos. Deveria ser em todas as casas, residências, em geral onde usa energia elétrica. Vou desenhar aqui no quadro o esquema elétrico de um transformador isolador e para que ele serve e quais são as duas principais características deles. Vamos para a lousa que eu vou explicar direitinho as duas funções principais desse transformador. Esse aqui é o transformador isolador. Ele não muda a tensão, mas protege isolando eletricamente o circuito de entrada do de saída. Isso evita choque, ruído e dá mais segurança nos seus projetos. Se você curte esse tipo de explicação, já deixa o like e comenta aí embaixo o que achou. Sua dúvida ou sugestão pode virar o próximo vídeo aqui no canal. Pronto, pessoal. O esquema elétrico já foi desenhado. Agora eu vou explicar para vocês como funciona, para que ele serve e quais são as duas principais características dele. Temos aqui uma bobina, um fusível e uma chave. Tensão elétrica da rede, 220 volts. Tensão elétrica de saída, 220 volts. Entrada e saída, 220 volts. E se eu tenho uma voltagem de entrada e saída 220 volts, então para que serve esse transformador? Para isolar as duas espiras, as duas bobinas, elas são separadas, por isso chama transformador isolador. Qual a característica principal dele? Isolar o nêutron do secundário, isolar fisicamente as espiras. Entre espiras não tem nenhum contato físico, pois esse aqui, do lado da rede elétrica, ele tem um chassi quente, aterramento quente, onde você pode tocar aqui e levar um choque muito forte. E esse outro lado, o terra, é terra chamado terra frio, onde nesse terminal, nesse fio, não vai ter risco de choque elétrico. Se você tocar com a sua mão em qualquer fio que esteja ligado a esse ponto ou a esse ponto, o risco de choque elétrico é zero. Não tem risco de choque elétrico. Pois a bobina do secundário desse transformador, ela é isolada, não tem contato físico da bobina do primário. São duas bobinas com características iguais, onde é aplicada na primeira bobina 220 volts e na sua saída também terá 220 volts.
Como isso é possível? Considerado primário, a bobina que está ligada na rede elétrica, digamos que ela foi enrolada com 300 espiras. No secundário, a bobina do secundário também é necessário ser 300 espiras. A primeira bobina com 300 espiras, a segunda com 300 espiras. A voltagem 220 na entrada, você terá também a mesma voltagem na saída. Para essa bobina e para essa bobina, você utilizar, por exemplo, o fio de número 18, AWG. E no secundário, fio 18, AWG, você vai ter a mesma corrente do primário, vai ser a mesma corrente no secundário. A característica principal dele é isolar a bobina do primário da bobina do secundário. E como essa energia é transferida daqui para cá sem ter contato físico, quando você liga essa chave aqui, ó, a tensão vai circular, passar pelo fusível e começar a circular pelas espiras e retornando para a rede. Quando aqui, desse ponto a esse, você ter vibrações, variação de tensão se alternando, você vai ter aqui um campo magnético. Um campo eletromagnético, onde através desse campo vai ser gerado, a partir do momento do primeiro pulso, vai ser gerado uma carga nessa bobina, chamada eletromotriz. A partir dessa carga aqui, que desligar, que se inverter a fase, aí você terá uma carga no secundário, você terá uma tensão induzida através do campo magnético para essa segunda bobina. Com isso, você terá a mesma tensão de entrada na mesma tensão de saída, mas porém isolado, porque não tem nenhum contato físico nesses fios. Com isso, você vai trazer uma segurança maior para quem está em contato com esse fio. Após essa tensão passar para esse lado, você terá a mesma tensão e pode utilizar o que você quiser. O equipamento que você ligar na rede elétrica aqui, você vai poder usar aqui nesses dois pontos. Aqui eu estou simulando uma carga. Se você tocar aqui desse lado aqui, você não vai levar choque porque você está isolado do primário, onde esse terra quente aqui, ele tem contato físico com o neutro da rede elétrica. Então, através do campo magnético gerado nessa primeira bobina, ela é transferida para a segunda bobina, fazendo com que você tenha a mesma tensão do primário no secundário isolado. Você pode pegar esses dois terminais aqui, ligar na sua instalação elétrica da sua casa, da bancada de trabalho, numa oficina, aonde você precisar de energia elétrica, você pode muito bem. Para saber qual o transformador, o tamanho do transformador, você tem que calcular o que vai ser consumido aqui de carga na saída. Se você vai consumir ali na sua rede elétrica, na sua bancada, um consumo em média de 6 amperes, por exemplo, 220 volts, 6 amperes, o ideal é que você tenha um transformador que ele forneça de 8 a 10 amperes para que não haja aquecimento nessas espiras e não venha danificar o transformador. O ideal é que você sempre tenha uma corrente maior no transformador do que você vai utilizar. Se a sua carga aqui, vou botar aqui que seja 6 amperes, você não pode utilizar um transformador aqui, uma corrente de 3 amperes, você não pode. Tem que sempre utilizar aqui um transformador 60 a 70% além do que você vai consumir. Nunca utilizar um transformador com amperagem menor, onde você vai consumir uma carga maior. Você tendo esse transformador na sua instalação, você está livre de choque elétrico e muitos benefícios. A segunda característica muito importante, além dele ser isolador, ele tem uma função muito importante: neutralizar as frequências indesejadas, ruídos, interferências que circulam pela rede elétrica. Quando essa tensão ela circula pela bobina, pelas espiras,
vai haver aqui um campo eletromagnético. Com isso vai gerar a reatância. Essa reatância vai fazer com que elimine as interferências. Esse tipo de transformador aqui já vai eliminar essas frequências, esses ruídos. É muito bom para a segurança mesmo do técnico. Quem geralmente utiliza muito na bancada, na oficina, seja lá onde for, até mesmo na residência, deveria ter esse transformador isolador. Desde que eu fiz esse transformador para esse colégio, que é chamado Centec, aqui em Natal, que eu me pergunto, por que a própria geradora de energia não já deixa esse transformador para a gente utilizar uma energia já isolada da rede? Evitaria tanto problema, não é verdade? E vocês que são técnicos, se puderem fazer isso aqui, colocando na bancada de vocês, estão fazendo uma ótima escolha. Então, valeu, até o próximo vídeo.